Em estúdio, neste Hora Económica, está Henrique Neto, empresário e convidado habitual do ETV. Muito boa noite, obrigada Boa pela sua noite. presença já habitual. Como ouvimos no início deste jornal, Portugal já está com uma taxa de desemprego de 16,3%, sendo que entre os jovens já está perigosamente perto dos 40%, Sim. está nos 39,1%. Acha que enquanto estivermos em recessão vai ser praticamente impossível travar esta subida do desemprego? Eu penso que sim. Aliás, já alguém dizia hoje que o problema não é só o desemprego estar aos níveis que está, mas o facto de todos nós estarmos convencidos de que vai subir, não é? Ou seja, subir até onde não sabemos, mas é perfeitamente previsível, na medida em que as empresas estão em dificuldade. Sabemos, todos nós conhecemos empresas e sabemos que muitas delas vão fechar. Ainda hoje uma aqui em Palmela anunciou isso, com despedimentos, e portanto é fatal que isso aconteça, não é? Enquanto a economia não recuperar. E quem está fora do mercado de trabalho também tem tendencialmente mais riscos de pobreza. Com certeza, pois é evidente. A ausência de emprego é uma condicionante, ou é, digamos, é um fator que conduz, digamos, ao empobrecimento. Quando nós dizemos que o país está a empobrecer, e que temos vindo a empobrecer ao longo destes últimos anos, é isso mesmo que quer dizer. Empobrecer quer dizer as pessoas não trabalham, não têm emprego, não produzem, o PIB não cresce, e as pessoas ficam naturalmente mais pobres, ficam apoios no sociais nosso são poder cada de vez compra, menores etc. também. Pois, é evidente. Não? Isso é evidente. A política que está a ser seguida conduz a isso. E eu não digo tanto pela política de contenção do déficit, porque essa era uma fatalidade, dado o endividamento que tínhamos, mas é o facto de que, paralelamente à política de ajustamento da economia, não se promove uma política de crescimento económico. E isso é que é preocupante. A minha explicação para que o Governo não tenha uma política para o crescimento económico é que, provavelmente, o Governo está convencido que o crescimento económico só se consegue dando dinheiro, subsídios aos empresários, porque essa tem sido uma filosofia muito comum em Portugal. A ideia de que é preciso dinheiro da União Europeia, dos créditos, de dar aos empresários, e os empresários investem e fazem o crescimento económico. E o senhor, enquanto Como se houvesse empresário, o que é aqui que uma responde a ligação. isso? Ora, isso nem sequer é verdade. Há políticas que conduzem ao crescimento da economia que não têm que ver com dar dinheiro aos empresários, nem dar dinheiro seja a quem for. Não é? Por exemplo? Por exemplo, a questão de uma das coisas que eu aqui tenho vindo a falar inúmeras vezes é uma questão de financiar as encomendas que estão em curso, que é uma das grandes dificuldades das empresas. Falta de financiamento. Falta de financiamento, e até se compreende que não haja financiamento para 10 anos ou 5 anos, e isso prejudica o investimento, mas que não haja dinheiro para financiar empresas que, tendo encomendas, as não vão produzir ou não vão produzir todas, porque não têm condições para comprar matérias-primas, para fazer as produções, etc. É suicidário, não é? Mas nesse caso também essa questão passa muito pelas restrições de financiamento da banca e não necessariamente Não, por mas medidas... claro que sim, mas podia haver uma política, porque, repare, a banca não tem dinheiro para financiar, como diz, as encomendas, mas tem dinheiro para financiar o próprio Estado. Quando há um mês e meio, o Governo festejava a questão de ter conseguido, digamos, fazer aquele financiamento de 3 mil e qualquer coisa milhões, revólver, para pagar a dívida do ano que vem, quem financiou esses 3 mil e tal milhões, quase na esmagadora maioria, foi a própria banca portuguesa. Portanto, é uma questão de política governamental. O Governo pode definir políticas, nomeadamente que se financia fora da Banca Nacional, libertar dinheiro para financiar as empresas, e pode até fazer uma política de incentivo à própria banca, não com dinheiro, mas com o risco de assumir uma percentagem do risco, é que o risco é muito baixo, porque são encomendas de curto prazo, e em que a banca tem condições de ver quem são os clientes, não é? E verificar se são credíveis, etc. E quando o cliente paga, o dinheiro vai direto à banca para o pagamento da dívida. Portanto, o que a mim, pessoalmente, me faz uma certa confusão é como é que o Governo, ao fim de ano e meio, continua apenas obcecado com a dívida, e compreende-se que esteja, e obcecado com o déficit, a sua redução, e compreende-se,
mas que paralelamente não consiga fazer mais nada e que o Ministério da Economia não tenha uma política nesse sentido. Não? Cada vez mais também se fala no mundo empresarial a necessidade de ter um mercado de trabalho flexível. Mas onde é que acaba a flexibilidade e começa a precariedade? Pois, onde é que acaba a flexibilidade, onde é que começa a flexibilidade e acaba, digamos, os direitos humanos e coisas desse estilo, não é? Porque essa é uma outra questão. Que modelo económico é que nós pretendemos ter? Um modelo económico baseado em concorrência com a China, baseado em condições de trabalho degradantes ou com salários extremamente baixos e ainda sempre a descer, o que provoca, por outro lado, a quebra da economia, o mercado interno, a recessão, etc., ou pretendemos ser um país moderno, ser um país europeu e, naturalmente, querer subir na cadeia de valor e ter estratégias e políticas que definam isso e até um certo diálogo com os empresários. Porque, repara, diz-se quase sempre, e com razão, que quem faz o crescimento económico são os empresários. Pois, senhor, é verdade. Agora, pode haver um diálogo do governo com os empresários, setor a setor, definição de políticas setoriais. Que não tem havido no seu Que não tem havido, não há políticas, não se fala sequer em políticas setoriais. Quando, às vezes fala-se mal quando se sopra a energia, não é? Mesmo no tempo do professor Cavaco Silva como primeiro-ministro, o ministro Mira Amaral tinha uma estratégia, uma política, ela foi definida e foi debatida com os empresários. A vinda do Michael Porter a Portugal naquela altura foi no sentido de se definir qual era a estratégia, qual era a política, que era já na altura, há 15 anos, uma política mais avançada do que aquela que temos hoje, para subir na cadeia de valor, para a criação de clusters, etc. Portanto, como toda uma estratégia que foi abandonada e este governo não aparenta sequer compreender isso ou estar preocupado com isso. Nesta altura, para além do aumento da taxa de desemprego, as condições do mercado de trabalho também estão a alterar-se muito. A crise, os cortes na função pública também estão a pressionar para baixo os salários. Estamos também perante um mercado de trabalho, como eu lhe perguntava antes, cada vez mais precário? Eu penso que sim, e repare, isso é contraditório com a possibilidade de melhorar a qualidade dos produtos, melhorar a qualidade dos serviços, ser mais agressivo nos mercados internacionais, diversificar produtos, inovar, investigar, porque isso não se faz com indiferenciados ou com salários baixos, isso faz com pessoas competentes, com qualidade e que saibam fazer essas coisas, não é? Se reduzirmos o que se passa no país, no campo de que refere, com aquilo que o empresário pensa da sua empresa, o empresário ficaria aterrado. Pelo menos o empresário que esteja no mercado internacional, ele tem que concorrer a pensar que a sua qualidade da mão de obra, a qualidade dos trabalhadores, se iria reduzir X% nos próximos anos. Pelo contrário, o empresário pensa é que vai melhorar essa qualidade, vai aumentar a sua eficiência, vai buscar pessoas, muitas vezes, que tenham maiores competências para, digamos, concorrer em melhores condições com aqueles com quem podemos concorrer, que são os alemães, os norte-americanos, os japoneses, e não com a China, que é um país ainda hoje de mão de obra muito barata e que vai ser durante muitos anos. Portanto, esta política que está a ser seguida não apenas é extremamente constrangedora em relação ao presente, mas é principalmente constrangedora, ou digamos, suicidária em relação ao futuro. Acresce que com o aumento da taxa de desemprego também é de prever o aumento da imigração, porque sem emprego claro, e com aquele que há a pagar pouco... resolve o problema das pessoas. E ainda bem que assim é, porque, digamos, as pessoas ficarão, pelo menos aqueles que imigram, ficam em melhores condições. Mas é evidente que cria um problema adicional ao país, à economia portuguesa, pela mesma razão, não é? Quem imigra não são os indiferentes, os mais... No passado era assim. É chamada fuga de cérebros. Era fuga de cérebros, de licenciados, etc. De pessoal qualificado. Pessoal mais qualificado. Até porque os estrangeiros, quando se tratava da imigração, mão de obra, enfim, para trabalhos de construção civil e limpezas, os estrangeiros não eram muito exigentes,
as pessoas que surgiam eram trabalhadoras, bastava que fossem trabalhadoras, devotadas ao trabalho, etc. Agora não, os estrangeiros são muito exigentes. Quando querem enfermeiros, querem os melhores enfermeiros. Quando querem médicos, querem os melhores médicos. Quando querem engenheiros, querem os melhores engenheiros. Eles sabem do que querem, porque maus engenheiros, ou maus médicos, ou maus enfermeiros, eles também têm, não é? E não os querem lá. E, portanto, essa imigração é, digamos assim, a nata dos jovens que saem das nossas escolas. Isso é muito preocupante. Em cujos jovens o Estado também Claro, gastou dinheiro na educação. E os contribuintes, não é? Porque o dinheiro vem de algum lado. Enquanto empresário, o que é que pensa desta decisão desta semana do Conselho de Ministros, da diluição de metade dos subsídios em 12 meses no setor privado? Pois, eu até acho que faz algum sentido. Mas como acontece em muitas outras coisas, o Governo toma as decisões, umas erradas, outras menos erradas, e esta eu consideraria das menos erradas, ou até das mais certas, mas não o pode fazer um mês de vista de começarem a pagar isso. Não, os empresários estão em dificuldade, têm planos financeiros. Uma pequena empresa tem muito poucos recursos, mas uma média empresa que já tenha 200, 300 trabalhadores, ter que pagar mais um 12º em janeiro faz diferença. Ou seja, estas coisas. Só o tem governo mesmo tem, fundo para tem alterar a uma tesouraria. uma certa inexperiência, porque se queriam fazer isto, e penso que já se percebia isso há muito tempo, tinham feito há 3 ou 4 ou 5 meses, dando tempo aos empresários de se poderem preparar financeiramente para isso. Não o fez. E os empresários agora estão a reclamar, uma parte substancial dos empresários estão a reclamar, não tanto porque a medida seja injusta ou não seja, não é isso que move os empresários, mas porque é um sufoco na tesouraria a um mês de vista. E acha que pode acontecer algumas empresas não conseguirem cumprir com o que está estipulado? É fatal que sim, muitas delas já não estão a cumprir independentemente disso, não é? Mas esse é mais um fator para o não cumprimento dos pagamentos, não é? Portanto, a um mês de distância acha que é mais penalizador do que benéfico para as empresas que não vão ter 2 picos de pagamento? E acelera o processo de fecho de algumas empresas, não tenho dúvida, porque provavelmente iriam fechar em julho ou agosto, ou em novembro, mas pronto, mas cada mês que a economia funciona é melhor do que não funcionar. E, portanto, estou certo que eu não sei quantificar, nem se possa quantificar, mas estou certo que há empresários ou empresas que estão em muito mais dificuldades com mais este fator, não é este sozinho, mas este é mais um, acabarão por fechar. E para os contribuintes, de uma maneira geral, acha que poderá ser um alívio mensal? É evidente que sim. Para o contribuinte, e pelo menos para o contribuinte de muito poucas posses, que não tem nenhuma reserva, não é? E são uma parte substancial dos contribuintes portugueses, é evidente que ameniza, depois quando chegar a julho e tiver para pagar certas contas que normalmente se têm com o subsídio, vai provavelmente... Ou poderá ser até uma ilusão, porque algumas pode criar uma ilusão, pode apontam ilusão, para um ganho mensal médio na ordem dos 50 euros. É uma ilusão. Se os portugueses têm agora a expectativa ou o receio de que vão receber menos no próximo ano, de repente vão chegar a janeiro e vão perceber que até receberam mais. Pois, quer dizer, alivia agora, digamos, o orçamento doméstico, alivia as famílias, não tenho dúvida, é um pequeno alívio, mas é evidente que as pessoas têm uma economia, um orçamento muito reduzido e, portanto, perante um orçamento muito reduzido, isto faz alguma diferença. Agora, claro que ilude e às vezes conduz as pessoas a adiarem ter que tomar decisões que provavelmente teriam que tomar agora se não tivessem. Portanto, é um mix, mas apesar de tudo eu acho que é positivo, com a ressalva de dever ter sido feito há mais tempo. Ainda tem havido várias reações à entrevista do Primeiro-Ministro esta semana à TVI, sobretudo em relação à educação, onde o Primeiro-Ministro admite que pudesse alterar o modelo de financiamento. Acha que o argumento do Primeiro-Ministro passa também por alterar o modelo de financiamento, tornaria, diz ele, o sistema educativo mais eficiente? Até que ponto, pergunto-lhe, cortar na educação e transferir despesas para as famílias pode tornar o ensino mais eficiente?
Eu confesso que tenho uma grande dificuldade em entender o nosso Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro. Não o entendo. Talvez porque eu tenho uma certa tendência para racionalizar as coisas, para usar a razão, e dá-me a sensação que ele ou é emocional, diz as coisas por emoções, ou então não o entendo. Pronto. Antes de mais nada, não vejo vantagem, nenhuma vantagem, em o Primeiro-Ministro fazer anúncios, digamos, para depois ser desta gravidade, que com as famílias medrosas, com as empresas, pensar o pior, principalmente aquelas que estão no mercado interno, que dependem das compras das famílias para a sua sobrevivência como empresas. E são a maioria das empresas portuguesas, como sabemos. Não vejo a vantagem de um Primeiro-Ministro, ou seja, quem for, mas neste caso é o Primeiro-Ministro, que tem naturalmente uma visibilidade pública muito maior do que um cidadão normal, um empresário, ou seja, quem for, vir assustar as pessoas com coisas que nem sequer depois diz como é. E, portanto, não dizendo como é que se vai passar, as pessoas imaginam o cenário pior. Os portugueses são já, por tendência, por natureza, pessimistas, um bocadinho para o pessimismo. E o Primeiro-Ministro vai-nos dizer, bom, aquilo vai passar-se assim. Quer dizer, qual é a vantagem disso? Aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Não o Governo acontece. anunciar uma medida por isso é que eu recuar. digo que ando há ano e meio a tentar perceber como é que a cabeça deste Primeiro-Ministro pensa. Ou não pensa. Aliás, às vezes a mim, penso que não pensa. Por outro lado, também os portugueses, muitas vezes, e o próprio Primeiro-Ministro, toda a gente, fazem avaliações muito seccionadas, sem olhar. Os portugueses esquecem-se, por exemplo, de que o pré-escolar é mais caro que o ensino universitário em Portugal. As famílias pagam, uma família que tenha uma criança, enfim, não é muito vulgar, mas há as famílias que têm uma criança no pré-escolar, mas ao mesmo tempo têm um filho ou uma filha na universidade. Gastam mais dinheiro com o pré-escolar, na creche, do que gastam com o filho e propinas na universidade. Sim, uma creche anda na ordem dos Ou seja, 400 todo o euros, sistema, às vezes mais. se pensarmos em termos de economia, todo o sistema está deturpado, não é? Por outro lado, é um pouco absurdo pensar que isto não seria aceitável em ninguém. Mas num Primeiro-Ministro, então, é absurdo. Pensar que um Primeiro-Ministro acredita que a qualidade do ensino depende do dinheiro que nele é investido. Porque esse é o argumento dos professores. É um falso argumento, mas foi um argumento que tem sido sistematicamente usado pelos professores. Isso é falso. A relação entre o dinheiro gasto, o orçamento da educação e a qualidade da educação é falsa, porque a qualidade da educação tem-se vindo a degradar em Portugal. O insucesso escolar é enorme, uma taxa de reprovação apesar da evolução positiva que houve nos gastos da educação ao longo dos últimos 20 anos. Então, no seu entender, o que é que tem que ser repensado? Não é exatamente... Tem que ser repensado o modelo de educação, a disciplina, a exigência, enfim, tudo coisas em que o atual Ministro da Educação falou, escreveu durante anos antes de ser Ministro. O problema é que atualmente o Governo está pressionado para cortar os 4 mil milhões de euros em despesa até à próxima avaliação da Troika. Mas então cortem, mas digam porquê. E não digam que é para melhorar a educação. Não é? Quer dizer, porque é absurdo. Quer dizer, desvaloriza, descredibiliza quem diz coisas deste género. São barbaridades, enfim, para quem minimamente estuda as questões. Não Mas é? parece-lhe possível cortar 4 mil milhões até à próxima avaliação, até fevereiro? É sempre possível, quer dizer, possível é, quer dizer, matematicamente é possível. Se isso depois é vantajoso do ponto de vista do futuro do país ou não, isso já é outra questão. Mas numa situação de emergência, e nós vivemos uma situação de emergência, pode acontecer que tenhamos de arranjar 4 mil milhões de euros. Eu até penso que é possível, ser com critério, porque 4 mil milhões de euros não é tanto dinheiro em relação à riqueza global do país, já não digo à riqueza anual, aos 160 ou 170 mil milhões, que é o orçamento do Estado num ano. A riqueza do país é muito maior, não é? Em propriedades, em património, em capital, etc. E, portanto, se olharmos para todo o país, e se olharmos e dividindo, digamos, e com alguma equidade, onde se pode ir buscar dinheiro,
4 mil milhões não é tanto dinheiro como isso. Agora, o Mas critério é se vamos buscar a educação. Do Estado, sendo que a questão é se vamos é... privilegiar a educação ou vamos privilegiar, sei lá, o património imobiliário não utilizado. Mas o Primeiro-Ministro assumiu que seria na educação, na segurança social, na Pois saúde. é, esse o problema, quer dizer, eu não creio que seja tão difícil assim ir buscar os 4 mil milhões. O que me faz aflição é que eles, onde é que o vão buscar e que não tenham horizontes, não é? Quer para o crescimento económico, quer para ir buscar o dinheiro, sei lá, eu já não falo das PPPs, porque toda a gente fala nas PPPs, mas a renda paga pelos setores da economia dos bens transacionáveis pagas aos setores de bens não transacionáveis, que foi calculado de 20%, através de energia mais cara, Pois são empresas que são, digamos, as EDPs, as PTs, todas essas e as empresas públicas do área dos transportes, etc., são empresas que continuam a ser cheias de gordura. Não vejo os trabalhadores da EDP e os quadros ou da PT preocupados, porque eles têm salários muito acima da média nacional. E porquê é que têm salários na média nacional? Porque não são competitivos, não são concorrenciais e fazem com que os outros setores da economia paguem isso. Henrique Neto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação na História Económica. Até à próxima semana.